Uma coisa que eu comecei a falar aula passada, mas nosso tempo foi pouco. O Evangelho de Marcos, ele seria uma fonte para os outros dois, não é isso que eu falei? Que Lucas, ele está contido em Marcos e Mateus está contido em Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho escrito, no ano de 60, há quem diga 57, mas é mais ou menos a diferença de 3 a 5 anos. Quem que escreveu Marcos? Foi discípulo de? Pedro. Timóteo era discípulo de quem? Paulo. Por que Marcos não se deu bem com Paulo? Porque Marcos admirava a liderança de Pedro. Todos nós, no ministério, admiramos uma liderança, certo? Vários pastores que passaram pela nossa vida, nós acostumamos a admirar um líder, um pastor. E Marcos tinha uma admiração muito grande por Pedro. Daí porque Marcos tem um atrito com Paulo. Porque a visão de Pedro era um evangelho para ganhar os judeus. A visão de Paulo era ganhar o mundo para Cristo, uma visão mais ampla. Então Pedro tem uma visão bitolada, mas isso é a missão dele, faz parte do seu ministério. Porque Paulo fala, Pedro foi o apóstolo da circuncisão e Paulo o apóstolo da incircuncisão. Então Pedro, ele trabalhava mais com os judeus. E Marcos admirava o ministério de Pedro, voltado mais para os judeus. Daí que não vai dar certo mesmo com Paulo. Então ele tem um atrito. Mas na velhice, Paulo parece que quer pedir perdão desse atrito. Aí ele fala, irmão Marcos, que eu amo muito, me faz falta, né? Ele pede para trazer Marcos para estar com ele. No começo não deu certo a viagem. Então todos nós temos uma liderança que a gente admira, que a gente às vezes até sem querer imita. Agora, Timóteo, ele é discípulo amado de Paulo. E na carta de Pedro está muito claro, quando ele coloca assim, no final, na sua carta, epístola de Pedro, ele fala assim, Marcos, meu filho. Ele encerra e algumas vezes ele fala isso, que Marcos é aquele discípulo que gosta de mim, que me imita, que faz o que eu peço e é fiel, é obediente e faz o que eu mando. Ele é meu discípulo, ele é meu filho, ele aprendeu comigo, né? Ele é minha cria, né? Como diz assim na gíria. E aí quem escreve o primeiro evangelho? É esse Marcos. E ele recebe a informação de quem? Hã? Quem que dá a informação? Porque Marcos não é testemunho ocular. Pedro. Entendeu? Alguns intérpretes, estudiosos, eles encontram duas interpretações para aquela palavra que Jesus disse para Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha... Esta no português é esta, eu que vou edificar. Sobre esta pedra. Essa seria Pedro, né? Essa com 2 S. Mas lá está muito claro, esta pedra. Jesus é a pedra principal. Agora Pedro também é uma pedra. Mas ele é uma pedra comum que é lançada em cima da rocha fundamental. Pedro também é pedra. Mas Pedro não é a pedra. Pedro é uma pedra, né? Uma pedra que faz parte da montagem do edifício. Então nós temos duas interpretações aqui, podemos entender. Primeiro, Pedro é a primeira pedra em cima da rocha que é Cristo, porque ele é o primeiro pregador, certo? E Jesus disse para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu vou te dar a chave. Que aí a igreja medieval diz que Pedro é o primeiro papa, e aquela história toda que nós não vamos perder tempo com isso, né? Mas que ele te deu a chave do reino dos céus. Por que o reino do céu? O reino de Deus. Nós vamos estudar muito sobre o reino de Deus, nós vamos aprender muita coisa boa sobre o reino de Deus nos evangelhos.
A igreja vai ser inaugurada no dia do Pentecoste. A igreja é a estrutura do reino de Deus, a coluna e a firmeza da verdade. Então, no dia da inauguração da igreja, Pedro vai ser o primeiro pregador. Então, é a primeira pedra. Deu a chave da porta da palavra. Paulo pede: eu oro para que Deus me dê graça na abertura da porta da palavra, quando eu for pregar. E uma outra interpretação que cabe para Pedro, além dele ter sido o primeiro pregador, ele vai assentar o fundamento dos 4 evangelhos. Amém? Porque Marcos escreve primeiro. Lucas, ele vai beber da fonte de Marcos, porque é confiável. Pedro andou com Jesus o tempo todo, estava em todos os cenários, em todos os acontecimentos. Nem todos os 12 estavam em todos os acontecimentos, nem todos os 12, mas Pedro estava em todos os acontecimentos e ele tinha todos os detalhes. Lucas não era um dos 12, mas era testemunha ocular, segundo muitos historiadores e muitos teólogos. Eu vou pedir para vocês desligar o celular, a menos que alguém aqui trabalhe de plantão no porto, aí pode deixar. Você está de plantão hoje, temos crentes aqui que vêm para a igreja, está de plantão, aí está perdoado. Você pode deixar o celular ligado. Você é um enfermeiro, um médico, precisa receber ligação urgente. Fora isso, desliga o celular. Eu no culto mesmo, eu não atendo o celular. Bom, então, alguns historiadores, muitos historiadores, afirmam que Lucas foi testemunha ocular, mas não foi um dos 12, entendeu? O médico amado. E há quem diga que Lucas coloca 70 discípulos, Lucas coloca 70 para reforçar que ele era discípulo também, entendeu? Cara, tem que puxar para sua sardinha. Não estou dizendo que ele está mentindo e nem que ele está inventando. Ele está querendo colocar uma verdade que depois é comprovado que as mulheres também eram discípulos de Jesus. Lucas capítulo 8. As mulheres, Susana, Joana, Maria Madalena, elas andavam com Jesus, caminhavam com ele, costurava sua roupa, arrumava comida, visitava junto com ele. Essas mulheres eram obreiras do Senhor, discípulas de Jesus. Não um dos 12 apóstolos, mas elas eram discípulas. E Lucas faz questão de colocar aí as mulheres, porque ele é médico, ele apresenta Jesus como homem e quer valorizar também a mulher que tem parte no ministério, que pode fazer a obra de Deus, né? Não vamos entrar aqui no mérito se pode ser pastor, bispo, apóstolo, mas a mulher pode fazer muito no reino de Deus, né? Inclusive a mulher, ela tem uma inteligência religiosa superior à dos homens. O homem tem muita inteligência que a mulher não tem. E a mulher tem muita inteligência que o homem não tem. Por quê? Isso foi adquirido durante milhões de anos. A mulher ficava na caverna, o homem tinha que buscar caça, sair. Daí porque o homem, quando vê um carro, olha para a roda. E a mulher olha para o espelho. Porque... Verdade. Porque ela ficava em casa cuidando da prole, lavando, e ela descobriu a bacia d'água é um espelho bonito que mostra a sua face, se preocupa com a beleza. E o homem olha para a roda do carro, porque a preocupação do homem durante milhares de anos era sair para buscar caça, correr direita, esquerda. A mulher, você fala esquerda, ela vai para a direita. Agora tem uma coisa, a mulher em casa, ela domina tudo que está acontecendo, e o homem não consegue dominar a casa. Se o homem estiver assistindo televisão, ele não consegue atender ninguém. Se você faz uma pergunta para ele, ele fala: não posso nem assistir televisão em paz nessa casa, eu não posso assistir jogo em paz nessa casa, eu não posso ler jornal em paz. A mulher, ela assiste novela, ouve uma musiquinha no rádio e comanda toda a casa. Ela fala: fecha a janela, cuidado com a geladeira, cuidado com aquilo. E você pergunta: onde está meu lenço? Está na primeira gaveta. Então ela tem inteligência superior na questão de dominar a casa. E o homem, quando ele está descansando,
ele apaga 70% dos seus neurônios. E a mulher, ao contrário, fica 70% acesa e apaga só 30% quando está em stand-by, descansando, sentado no sofá. Né? Então, a mulher tem uma inteligência religiosa superior dos homens. A Bíblia comprova isso. Olha bem, Jesus ressuscita. Quem vai, ele apresenta primeiro para quem? Para a mulher. Porque os homens não estão acreditando que Jesus ressuscitou. E as mulheres vão lá no sepulcro, elas acreditam que ele vai ressuscitar e madrugam no sepulcro. Então elas têm uma inteligência superior. Eu não estou dizendo que a mulher é melhor na pregação que o homem, que a mulher ganha mais pessoas. Estou falando isso, estou falando em inteligência religiosa. E o homem tem a sua inteligência que a mulher não tem, cada um no seu quadrado, né? Não estou discriminando nem o homem nem a mulher. Outra coisa interessante é aquela mulher que ganha toda Samaria para Jesus. Ela é a primeira pregadora do Novo Testamento. E o Novo Testamento nunca diz que um homem ganha uma cidade toda. E a Bíblia diz que ela convenceu a cidade toda de Samaria. Então ela foi uma mulher carismática, conseguiu ganhar a cidade toda, uma cidade de Samaria, que os judeus odiavam o samaritano, achavam que o samaritano era impossível a conversão do samaritano. E Deus nunca disse para um homem, Jesus nunca disse para um homem: ó João, Antônio, grande é a sua fé. Nunca disse. Mas para uma mulher ele disse, né? Ele disse para a mulher: ó mulher, grande é a sua fé. Deus nunca disse isso para um homem. A mulher Cirofenícia que gritava que o filho dela estava endemoniado. Então Lucas, ele enfatiza muito assim o papel da mulher no seu evangelho, né? Maria Madalena, Marta. Bom, mas Lucas, voltando ao assunto de Lucas, ele é testemunha. A maioria dos estudantes concorda que ele é uma testemunha ocular, mas ele não é um dos 12. E ele fala que Jesus tinha 70 discípulos, os 12 mais chegados, né? E 70. Eu tinha um professor que ele falava assim: a política está em todo lugar. Ele dizia assim: quando Jesus escolheu 12, já era uma política dele. Por que não escolheu 12 milhões, 1 bilhão? Escolheu 12. Já é uma política, né? Em todo lugar diz que tem política. Mas Lucas faz questão de enfatizar que tem um outro grupo de discípulos, que é 70. Não que Jesus escolheu 12 porque ele prefere alguns e rejeita outros. Não. Todos nós aqui somos escolhidos. Todos nós. E a escolha é uma escolha ímpar, sem igual. Porque nós não temos impressão digital igual. Ninguém tem. Nem a cor dos olhos. O ser humano é ímpar. Que Deus fez o ser humano assim. Leonardo Boff, ele é o maior teólogo do mundo, vivo. Mas ele não é protestante. Ele é católico, mas excomungado da Igreja Católica, porque ele foi um dos ícones da teologia da libertação na década de 70. Fala 12 idiomas. Ele é muito inteligente. E no Brasil ele é discriminado, não é muito conhecido, mas ele é muito reconhecido na Europa, em outros países do mundo. Leonardo Boff é o teólogo brasileiro, e lá na Europa os estudantes, os professores de teologia falam que ele é o maior teólogo vivo do mundo, e é brasileiro, mas nós não valorizamos. E ele é discriminado porque foi de esquerda e essas coisas todas, mas ele é muito inteligente. Eu recomendo que você leia o livro dele, Jesus, o Libertador. Depois da Bíblia, esse é o maior livro que já escreveram na Terra, na humanidade. Pode ler, é fantástico. Sua visão de evangelho vai... Jesus, o Libertador, editora Voz, Leonardo Boff. Ah, pastor, mas eu vi uma heresia aqui. Todo teólogo tem, num nível maior ou menor, sempre traz uma heresiazinha. Mas você sabendo comer a carne e deixar o espinho... Vozes. Jesus, o Libertador. Li esse livro. Fantástico esse livro.
Jesus, o libertador. Ele... Leonardo. Boff. É 2 Fs, né? Vozes, editora Vozes. Muito bom esse livro, você vai ler esse livro, fantástico. Eu tinha uns 2 dele, emprestei, acho que não tenho mais. Ele tem um livro também, ele tem um livro muito bom, fala assim, é pequenininho, ele vem o CD junto. Tempo de Transcendência. É um livro muito bom, pequenininho. Você lê em 2 dias, também muito bom. E tem um outro livro dele, Espiritualidade, novo que ele escreveu, que ele fala, espiritualidade é responsabilidade, ele fala. Aí ele fala com base no que Jesus ensinou. É um grande escritor. Ele tem algumas heresias, mas você como aluno, crente, salvo em Jesus, sabe comer a carne e deixar o espinho, né? A gente aprende muito. Ele tem uma visão fantástica do Novo Testamento. Então Leonardo Boff, ele disse que Deus poderia ter feito um robô, mas Deus não quis fazer um robô. Deus quis fazer um ser humano fantástico. É como se você tivesse uma empresa e tem um cara na empresa que você quer que ele seja muito inteligente, só que tem um perigo, ele pode te tomar a empresa, entendeu? Mas aí você fala, não, deixa ele, se ele é bom, eu confio no meu taco, o que é meu, o que é dele, eu vou dar toda a liberdade, vou dar todo o poder para ele fazer. Então Deus, ele criou o ser humano, mas ele cortou a asinha do ser humano. Quando você completar 80 anos, você vai lá para a areia branca, né? Então, o ser humano, ele é um ser fantástico. A filosofia diz que o ser humano é um micro-universo. Ninguém pode com o ser humano. É um micro-universo. O universo tem mais de 80 galáxias no mundo. Cada galáxia tem milhões de sóis. O sistema solar, com 9 planetas do qual fazemos parte, ele pertence a uma galáxia. Uma galáxia. E existe milhões de galáxias. Milhões. Mais de 80 bilhões de galáxias. É o universo. Deus criou tudo isso. E a filosofia diz que o ser humano é um micro-universo. Você é um universo insondável. Ninguém pode com o ser humano. Então Leonardo Boff, ele diz, o ser humano é um ser ímpar, sem igual, que sonha, ninguém pode com ele. Você pode amarrar ele no fundo do poço, ou lá no fundo daquele navio que os russos ficaram aprisionados, e mesmo assim ele vai pensar nas estrelas. Você pode amarrá-lo, torturá-lo, mas ele pode dar uma banana para o torturador. O ser humano, ninguém pode com ele. Ele é impossível. Ele vai para além do que é dado. Ele quebrou o interstício, quebrou a lei e virou ser humano. Adão desobedeceu e virou ser humano. Um ser impossível. E Deus sabia que Adão ia pecar. E digo mais, estava no plano de Deus que Adão ia pecar. Porque a graça viria pelo seu Filho, pelo Senhor Jesus Cristo. Porque Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus não é pego de calça curta, nem de surpresa. Deus sabe porque Ele vê tudo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. A Bíblia diz, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. Então Deus está vendo aqui Adão, Deus está vendo aqui Moisés, Deus está vendo aqui Pedro, e o Erivaldo aqui no século 21 está vendo assim o mesmo tempo acontecendo. Não tem negócio de que Deus não sabe o que vai acontecer, que Ele sabe todas as coisas. Então Deus sabia que o homem, e Deus fez um homem assim, impossível, magnífico, sem igual, diferente. Todos nós somos diferentes, completamente diferentes. Se nós somos diferentes, ímpar, nós temos uma vocação, certo?
Não temos a vocação? Pega uma caixa de ferramenta desse tamanho, de pedreiro, de construtor, de mecânico. Dentro da caixa de ferramenta de mecânico ou do médico que faz a operação, quantas ferramentas tem ali? Centenas. Dependendo da profissão, milhares de ferramentas. E cada ferramenta daquela tem uma utilidade, uma função. Assim é o ser humano. Nós somos diferentes, ninguém é igual. Nós temos uma vocação. E se temos uma vocação, temos uma missão. Então, Jesus escolhe os 12 para essa missão de estar aqui do lado dele. Mas ele escolhe os 70 para também ser discípulo. E escolhe todos aqueles que acreditam. Ele não discrimina ninguém. O que está em questão aqui não é que ele escolheu alguns e deixou outros. Não. A questão é, para que ele te escolheu? Entendeu? Ele escolheu todos nós aqui. Somos escolhidos, eleitos. A questão não é essa. Isso nós sabemos. Ele não discrimina ninguém. Agora é o seguinte. Pergunta para quem está do seu lado. Para que ele te escolheu? Para quê? Porque, olha bem, um é desenhista, o outro é excelente mecânico. Eu tenho um amigo que ele passou em 3º lugar na Universidade Federal para matemática. Ele é sargento da Marinha. Muito inteligente, é um dos maiores músicos da Marinha, mas ele é um péssimo motorista. Ele não consegue, ele não estaciona carro em lugar nenhum. Eu vendi um carro para ele, em 3 meses ele bateu o carro umas 5 vezes. E vai morrer barbeiro. Porque não é essa a vocação dele. Agora eu tenho um irmão que ele ficou 2 anos no primeiro ano, do primeiro grau, aquela época, né? 2 anos repetiu de novo no 2º ano, 3 anos repetiu de novo no 3º ano, e depois fugiu da escola, nunca mais voltou. Mas ele conserta tudo. Ventilador, máquina fotográfica, computador. É super inteligente para consertar a máquina. Mas na escola é um desastre. Então ninguém é burro e ninguém é inteligente, mas cada um é inteligente dentro da sua. Por isso eu falei, para que Deus te chamou? Então Deus te chamou para alguma coisa. E Paulo fala para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Você tem um dom. Só que esse gigante aí está adormecido. Quem sabe o seminário vai despertar muitos dons aqui, né? Amém. Tenho certeza que vai. Que o seminário desperta esse dom que há em nós, né? E esses 12, eles tinham uma escolha dentro de um período. Mas o período deles passa. Você pode pensar, Jesus escolheu 12 e discriminou os outros. Não. Deus levanta Paulo, um só. E Paulo fala assim... Os 12 disseram que eu não era digno de ser apóstolo, mas eu sozinho trabalhei mais do que os 12. Entendeu? A vocação de Paulo era o quê? A visão ampla de evangelho. O que vai medir o seu ministério não é o seu grau, o seu título, a sua credencial. O que vai medir o seu ministério é a visão que você tem do evangelho. A visão que você tem do reino de Deus. E esse livro que eu escrevi, eu falo assim... Sua ótica, seu sucesso. A visão que você tem do reino de Deus vai influenciar na sua felicidade. Então eu coloco assim, 2 tipos de crente. O crente que tem a visão de um Deus carrasco, chapéu de couro, botina, facão na cintura. Aquele Deus xerife patrulheiro que está atrás de nós esperando a primeira falha para nos dar uma cacetada. Essa é uma visão errada, né? Uma visão errada de Deus, distorcida. Essa visão há uns 30, 40 anos atrás era muito forte nas igrejas, né? Principalmente a Assembleia de Deus, quando era garoto, né? Aí minha mãe falava, Deus vai castigar, fica bonzinho, senão você não vai para o céu, obedece a mamãe, senão você vai para o inferno. Então a gente tinha medo, né? Deus era aquele xerife bravo, né? Que Deus pesa a mão, né? Aonde está na Bíblia que Deus pesa a mão? Isso é jargão dos evangélicos, né? Deus pesa a mão, irmão. A mão dele pesa 5.000 quilos. Onde está na Bíblia isso? Quando eu vejo o texto que fala de mão, está falando de poder e manifestação. Agora de milagres. Tem uns caciques aí que implantaram essa... Uns caciques aí que implantaram essa doutrina, né? Olha, quem levantar contra o ungido, Deus vai pesar a mão.
Isso aí chama, na política, chama blindagem, né? Está blindado. Ele anda todo errado e aí se blinda. Ó, Deus vai pesar a mão, não levanta contra o ungido do Senhor. Eu sei que não pode levantar contra o ungido. Não estou colocando isso em discussão. Isso tem na Bíblia. Eu estou falando a pessoa usar isso para se blindar e andar todo errado. Isso que eu estou falando. Que muita gente, infelizmente, faz isso. Agora nós temos uma outra visão errada de Deus, que é a que predomina hoje. O Deus que é uma vovó. A vovózona, mas não é a vovózona do filme, não. Eu fui na casa da minha sogra, peraí, vou te dar. Da minha sogra não, fui na casa da minha cunhada, ela é vó. Ela escreveu bem grande na parede: na casa da vovó pode tudo. E quando um neto dela quebra coisa e meu irmão vai brigar, ela fala: cala a boca, deixa ele quebrar. Na casa da vovó pode tudo. Ela escreveu bem grande na parede. Ela adora os netos e na casa da vovó pode tudo. Hoje essa visão errada de Deus tem prevalecido em muitos, principalmente no meio evangélico. O Deus que é uma vovózona, pode fazer o que quiser, nada mais é pecado, né? Mas Deus nem é aquele carrasco, a visão errada de Deus. Porque aquela visão do carrasco, o crente fica neurótico e pode levar até o suicídio. E nem é vovó. Ele está no meio, ele é um pai de misericórdia, né? E o pai, a Bíblia diz que o pai castiga, corrige, né? Não castiga, mas corrige o filho que ama. Então a visão que você tem de Deus vai te prejudicar. Se você tem a visão de Deus que é vovó, você vai se prejudicar. Você vai andar como se não tivesse que prestar conta. A avó não precisa prestar conta, que vó não cobra nada. Agora o pai cobra, né? O pai cobra que você chega no horário em casa. O pai cobra que você cumpra com seus deveres. O pai cobra que você honre o nome dele lá na rua, lá na escola. E essa visão do Deus carrasco também é uma visão errada. E eu falo também da visão que você tem do Evangelho, do Reino de Deus. Isso vai influenciar na sua felicidade e no crescimento do seu ministério, porque a visão que você tem de Deus, você vai se comportar conforme a visão que você tem de Deus. Se você tem uma visão de um Deus inflexível, você vai ser inflexível com as pessoas. Então, o Evangelho que Jesus pregou foi muito diferente do Evangelho que muitas pessoas pregaram ao longo dos anos. Então, voltando ao assunto, Lucas, ele faz questão de falar desses 70. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer aqui, interessante, que vocês na apostila têm também. Eu vou perguntar para os senhores: depois que a igreja é inaugurada, depois que Pedro prega, qual foi o primeiro apóstolo que levou o evangelho para fora de Jerusalém? Quem foi? Novo Testamento. Filipe. Mas Filipe não era um dos 12. Ele era um diácono. Quer dizer, os 12 foram ensinados, preparados por Jesus, que eles deviam pregar o evangelho a toda, ficar em Jerusalém, do alto será cheio do Espírito Santo, e ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria. Agora, pergunto para os senhores, para as senhoras, para vocês, alunos: eles assimilaram a mensagem de Jesus, os 12? Não, eles não queriam pregar para Samaria. João, o apóstolo do amor, queria mandar fogo para matar todos. Imagine os que não eram do amor. O apóstolo do amor falou: Jesus, manda fogo e mata todos esses samaritanos, porque eles não quiseram receber o Senhor no hotel aqui, não deram uma boa recepção para o seu ministério. Imagina os que não eram do amor, né? Então você vê a visão que eles tinham, a visão errada. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio e demoraram a assimilar, demoraram a aprender, né? Que Deus tenha misericórdia de nós aqui, que nesses 3 anos aqui a gente aprenda. Mas interessante que o primeiro pregador não são os 12. O primeiro pregador, porque Pedro pregou para quem? 3.000 almas aceitaram Jesus. Mas tudo judeu que já era religioso. Tudo judeu religioso, né?
Agora, Filipe, que não era apóstolo, não era bispo, não era cardeal, nem papa evangélico, agora já tem papa evangélico lá em Manaus. O que ele fez? Hã? Tem papa evangélico, em Manaus tem papa evangélico, é o ícone do M12. Então, olha bem, o que tem acontecido? Vai surgir tanta coisa. Filipe era o quê? Era um diácono. Filipe era um diácono, simples diácono, mas quem pregou em Samaria? Foi Filipe. E uma coisa bonita, Filipe prega, a cidade inteira se converte. O que Filipe faz? Vai em Jerusalém, chama os 12 e fala: ganha a cidade inteira, mas eu entrego a igreja para vocês. Se fosse outro, não, eu que ganhei, eu vou ser o bispo aqui agora. Eu ralei, eu abri do zero. Ele chama Pedro, João e fala: olha, eu ganhei a cidade toda, mas vocês vão vir aqui, vocês é que vão orar e o Espírito Santo vai descer quando vocês chegarem. Então ele honra os líderes da igreja. Isso é uma coisa bonita no Novo Testamento, né? Então a visão de abrir igreja, e Paulo abre igreja e ele não é dono da igreja. E ele fala assim: olha, eu não batizei quase ninguém, nem lembro se batizei, devo ter batizado 2 ou 3, não fui chamado para isso. Parece até que ele despreza, né, o batismo. Eu fui chamado para pregar o evangelho. Lá em Timóteo está dizendo que Paulo tinha 3 dons ministeriais. Ele diz: eu fui constituído por Deus para ser apóstolo, evangelista e mestre, doutor na palavra. Efésios fala de 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E Paulo ele diz assim: eu fui constituído para ser mestre na palavra, doutor, pregador, porque ele é pregador dos gentios, evangelizou, que mais saiu fora de Jerusalém. A visão de igreja é tirados para fora. A visão de Pedro era o quê? Ficados para dentro. E a visão de Paulo é a visão de Jesus, da igreja de Jesus, tirados para fora. A igreja não pode ficar restrita à muralha judaica, racial judaica. Ela tem que sair para fora. Enquanto alguns queriam uma igreja fechada, queriam crentes que guardavam sábado, que cumpriam. Tem gente hoje querendo voltar aqui em Santos, igrejas querendo copiar coisa do judaísmo, guardar sábado, comer erva amargosa. E Paulo disse, é verdade. E Paulo, o pastor Daí falou sobre pegar o texto e interpretar a sua forma, né? não passa pelo crivo do Novo Testamento. Você pega um texto do Antigo, o que você tem que fazer? Exegese, hermenêutica, e o terceiro movimento, passar pelo crivo do Novo Testamento. Todo texto bíblico que você pega, tanto no Antigo quanto no Novo, você tem que fazer exegese, aquilo que a Bíblia disse para aquela época. Hermenêutica, aquilo que a Bíblia diz para mim hoje, trazer ao texto da vida, aplicar para hoje. E o terceiro movimento, isso passa no crivo do Novo Testamento? Passa pelo crivo, por quê? Porque Jesus é o mediador de uma nova aliança, ele é o Logos de Deus. Então todo o texto bíblico, para ser aplicado como doutrina, tem que passar pelo crivo dos evangelhos, dos ensinamentos do Novo Testamento. Então já acabou meu tempo? O professor vai passar a lista de chamada. Os alunos que faltam pegar o recibo, me procuram lá na secretaria lá embaixo, tá bom? Nosso tempo acabou, né? Obrigada. O tempo foi embora. Mas vamos dar uma concluída rápida aqui. Nós temos esses, por exemplo, Estevão. A pregação, todos os acontecimentos, nós vamos estudar o livro de Atos, todos os acontecimentos do livro de Atos, a igreja ela sai, ela tem que sair. Você vê que Estevão, ele pregou contra, foi o primeiro pregador, né? E ele pregou contra o judaísmo, porque ele falou assim: vocês apedrejaram Moisés, certo?
Os 12 irmãos, os 11 não tinha nada de bonzinho, porque eles queriam matar José, mandaram matar e prender. Vocês passaram pelo deserto querendo apedrejar Moisés, numa época que mais Deus fez milagre. Vocês foram incrédulos, incircuncisos de coração. E ele, quando conclui a sua mensagem, ele diz o quê? Deus não habita nos lugares santíssimos. Pronto, blasfemou quanto tempo? Tinha que morrer mesmo, tinha que ser apedrejado. Mas a mensagem de Estevão é uma mensagem revolucionária que tem que tirar a igreja. Tem que tirar, tem que sair para fora a igreja. Então, vamos pôr isso em prática, né? Porque nós só estamos fazendo congresso 4 paredes, o pregador prega 2 horas, ninguém aceita Jesus, e depois sai por aí, ó, foi fogo puro lá ao encontro. O que o cara pregou? Aí ele falou um monte de coisa, eu nem sei o que ele falou, mas foi fogo puro, todo mundo gritou, deu glória a Deus, fez aviãozinho. Então vamos sair para fora da sala de aula. Deus abençoe, viu?